E aí o grande problema dos DPS é a sobretensão temporária. Por que a sobretensão temporária é um problema? Porque é um aumento da tensão que o DPS entende, reconhece e ele fala, eu estou aqui para responder essa sobretensão temporária. Só que o DPS ele é fabricado para atender sobretensões transitórias, que tem curta duração. Quando eu falo curta duração, a gente está falando de micro a milésimos de segundo. E a sobretensão temporária é aquele nosso parente que não vai embora depois que dá 10 horas da noite. Ele quer ficar. Então, a sobretensão temporária, ela se estabelece e o DPS, ele foi chamado para responder a ele. Só que ele não tem, da mesma maneira que o nosso parente não vai embora, acabou a cerveja, a energia que o DPS tem que lidar com ela, ele não tem mais capacidade. Ele se modificou e ele não volta ao seu estado inicial. Ele permanece no estado de chave fechada. A dissipação daquela energia vai destruir, vai danificar o DPS. Veja bem, o DPS não é feito para proteger contra as sobretensões temporárias. Ele não tem esse objetivo. Certo? Então, na verdade, a sobretensão temporária é o grande inimigo, o grande desafio do DPS. O lado ruim é que ele vai destruir o DPS. O lado bom é que a gente tem maneiras de evitar que isso aconteça. Tá? Então, as sobretensões temporárias são causadas por problema de ressonância, problema de falta de neutro, problema de comutação de TAP, problema de banco de capacitores, qualquer elevação da tensão acima de um determinado valor, que esse valor é definido por norma, que é um problema na rede elétrica, no sistema elétrico, que vai fazer com que a tensão seja bem mais alta daquilo que deveria ser esperado que ela fosse. Tá? E aí, é interessante que isso eu tirei de um texto que eu estava me preparando para isso. Devido ao uso incorreto da palavra surto, existem perspectivas que o DPS também possa proteger contra as sobretensões temporárias, porque as pessoas não sabem exatamente o que é um surto. É um dispositivo de proteção contra as sobretensões. É o nome do dispositivo. Algumas pessoas chamam de DPST, mas aí é uma questão que não vale a pena a gente falar, que é dispositivo de proteção contra sobretensões transitórias, mas a gente fala DPS, no mundo se fala DPS. Então, dispositivo sobre sobretensão. Então, é natural que eu tenha expectativa que ele vai proteger contra qualquer sobretensão. Tá? Então, ele danifica o DPS. Tá? Então, a diferença entre as sobretensões temporárias e as sobretensões transitórias não é a intensidade. Até as sobretensões transitórias alcançam valores de tensão maior, picos de tensão maiores que as sobretensões temporárias. Tá? Mas, de maneira geral, a diferença é no período, é no tempo. A gente pode perceber que no surto eu tenho pico de tensão ali. No TOV eu tenho um aumento, eu poderia ter até um aumento do valor RMS, se fosse o caso. Não é o caso, mas teria. A tensão sobe e permanece mais alta. Também é um tempo muito pequeno. Normalmente as sobretensões, o PRODIS 8, ele classifica até sobre elevações temporárias de tensão inferior a 3 minutos. Porque alguma literatura também trabalha com o conceito de algum conceito de sobretensão permanente, aquela sobretensão que ficaria na rede permanentemente. Mas, de maneira geral, a gente está colocando tudo como sobretensões temporárias. Tá? Então, agora a gente vai entender o seguinte, preste atenção numa coisa. Com o fabricante, ele ensaia o DPS no sentido dele suportar essas sobretensões temporárias dentro de um determinado valor, dentro de um determinado tempo. Assim como todo equipamento elétrico eletrônico suporta surtos, existe a suportabilidade, o Hélio apresentou como o W ali, então, não é porque tem um surto que o equipamento queima. Não é porque tem uma TOV que o DPS vai se danificar. O DPS é ensaiado para suportar essa TOV durante um tempo. Da mesma maneira que o objetivo do DPS não é eliminar a sobretensão transitória, ou surto, é evitar que o surto passe daquilo que o equipamento aguente, o objetivo que não é meu como fabricante, não é do Cleiton, não é da Maria, não é da gente, é dos senhores, é evitar que essa sobretensão transitória, temporária, a sobretensão temporária aconteça, ela é evitável, ou minimizar os efeitos destrutivos dela para o DPS. Entendeu? Esse é o objetivo. Então, existe um ensaio, aí entra a norma de produto, que é a 61643, onde o fabricante ensaia o TOV
E aí eu acredito que muitas vezes as pessoas aqui que nunca viram isso, nunca olharam isso, nunca perceberam isso na folha de catálogo do DPS. Existe um valor de TOV que o equipamento suporta ali, que é um indicador de qualidade do dispositivo também. Por isso que existem DPS mais caros e DPS mais baratos com a mesma característica. Muita gente vai ver, por que o DPS é mais caro se é a mesma coisa? Porque provavelmente ele tem uma capacidade de TOV maior que o outro. Isso é um diferencial do produto. Tá? Então, o que acontece? Os valores de DPS, eles são ensaiados para TOV em laboratório. Não é o fabricante que ensaia e fala assim, para mim está bom isso, para mim está bom aquilo. Eu vou voltar àquilo que eu falei anteriormente. Esses 2 dias a gente vai falar muito de norma aqui. E a norma tem esse efeito, estabelecer parâmetros mínimos de desempenho e segurança dos produtos que são ofertados no mercado. Então, eu posso fabricar um DPS que tem aguenta um determinado TOV, aguenta uma elevação de tensão durante um determinado tempo. Um outro fabricante pode fazer um DPS com as mesmas características em termos de desempenho, que aguente um TOV maior durante um tempo maior. Certo? O que não pode ser feito, 2 coisas, as normas não permitem. Que eu faça o DPS que tenha uma capacidade de TOV menor do que a norma determina, e a maneira como eu a maneira que eu ensaio isso é padronizado. Então, aproveitando que eu vi o Douglas aqui, a Camper tem os seus produtos, a Embrastec tem os seus produtos. A gente pode divergir nesses valores de TOV que a gente apresenta para o mercado, mas os ensaios têm que ser exatamente o mesmo. Isso precisa ficar bem claro para todo mundo, porque por isso é que existe uma norma de produto. Para que o ensaio que seja feito aqui, que a gente faz aqui, a gente aqui da Embrastec faz aqui no IEE, seja reproduzido num laboratório na UFMG, por exemplo, no LACTEC em Curitiba ou na Unicamp aqui. Então, quando eu pego um produto que é ensaiado ali, eu sei, eu posso comparar esses produtos aqui. Tá? Então, a gente ensaia o TOV para baixa tensão, porque o TOV pode ser criado por problemas na baixa tensão, e a gente ensaia o TOV na média tensão também, porque pode ser uma variação causada na média tensão aqui. Tá? Só... Faltam 3? Tá bom, então aqui. Então, eu não vou apresentar, a norma apresenta valores de TOV aqui. Ninguém precisa, quem não é fabricante, isso aqui não é tão importante assim. Quem é fabricante, isso aqui é fundamental. Eu preciso saber que existe, preciso ler no catálogo o resultado desses ensaios aqui e depois aplicar. Deixa eu avançar que eu queria chegar. Então, agora tudo bem. Aí a gente vai para a solução. O que o TOV vai causar no DPS? Principalmente os varistores. Os varistores são resistores não lineares, que ele muda o seu estado, o seu comportamento, em função das características físicas de um óxido de zinco. O óxido de zinco é um bolo, onde eu tenho um monte de grão de óxido de zinco e um recheio ali. Como qualquer bolo, se ele esquentar muito, ele queima. Então, o varistor, ele é um resistor, como qualquer resistor, ele tem um efeito, uma dissipação de energia causada por Joule, e as suas características físico-químicas, que o Eco falou na degradação dele, ele é uma chave aberta, vira uma chave fechada e volta a ser uma chave aberta. Ele não vai morrer porque ele era uma chave aberta e não consegue virar uma chave fechada. Normalmente, o que acontece, essa capacidade dele voltar ao estado inicial dele, ela é perdida. À medida que ele vai atuando, ele não, entre aspas, reinicia. Isso tem muito a ver com o efeito do aquecimento nos grãos de óxido de zinco. Os grãos de óxido de zinco fazem a fusão, o calor funde esses grãos de óxido de zinco de tal maneira que eles fiquem permanentemente juntos e não soltem mais, e não voltem ao seu estado inicial. Mas eu vou avançar porque vai dar um ponto aqui. Então, só para vocês terem uma ideia, a estatística é muito importante, porque dá a visão do problema. 95% das falhas em TOV, 95% das falhas de DPS são causadas por TOV. 95%. Então, olha só, ali 5% são os outros problemas. Aqui embaixo, ali, multi-pulse lighting, no lighting pulse, dificilmente um DPS se danifica, e aí eu vou ter que fazer, não sei qual é o contrário que você faz, spoiler, o contrário de spoiler, o pós-spoiler. Gente, entenda uma coisa muito interessante aqui nesse ponto aqui. Dificilmente o DPS vai se danificar pela passagem da corrente de surto. Por quê? Porque, e aí é isso que eu ia falar, muita gente erra, e erra conceitualmente, é um erro que a gente pode eliminar aqui.
final de vida útil